Queridos, vamos abrir a Santa Bíblia, a Palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso 19 até o versículo de número 30. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveu a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém, queridos? Que o Senhor mesmo se encarregue de nos abençoar com esta palavra que foi lida. Amém? Por favor, tome assento, amados. Recentemente ouvimos uma belíssima exposição no livro de Atos pelo nosso irmão diácono Aldenes. E hoje, meus irmãos, nós voltamos ao livro de Atos. Pastor, esqueceu Romanos? Não, tenha calma. A gente retorna no tempo certo. A gente volta logo e dá continuidade à nossa série. Agora, o texto, meus irmãos, em questão que nós lemos é um texto que traz algumas lições preciosíssimas para a nossa vida. Porque esse texto esse episódio narrado aqui por Lucas, acontece justamente no momento de perseguição a partir ali do capítulo 7 do livro de Atos. Nós temos aí no capítulo 7 a morte de Estevão. E por causa da morte de Estevão, então houve desabor, diz a Bíblia, veio sobre a igreja uma grande perseguição. Daí os discípulos que estavam em Jerusalém, com exceção dos apóstolos, todos eles foram dispersos. Guarda essa palavra, dispersos. Todos eles foram dispersos por várias regiões. E aqui o texto, do versículo 19 do capítulo 11, vai justamente falar acerca da dispersão desses irmãos, que chegam até, diz o texto, chegam a Fenícia, chegam a Chipre e também a cidade de Antioquia. Aqui no caso, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era uma cidade que foi fundada 300 anos antes de Cristo, uma cidade, a terceira maior cidade do Império Romano, ficando atrás ali de Roma e de Alexandria. Era uma cidade
situada numa região bastante cosmopolita. Então, havia um grande comércio, uma grande cultura, uma população mista, cheia. Havia judeus naquela região, mas também em Antioquia havia muitos gentios. Esses gentios, considerados de outras raças, habitavam justamente ali, na cidade de Antioquia, o que justamente estrategicamente favoreceu para esse florescimento da igreja de Antioquia, como sendo uma igreja, podemos usar aqui uma expressão, diferenciada das demais. A igreja de Jerusalém era a igreja mãe. A Antioquia aqui, essa igreja que nasce não por esforço missionário dos apóstolos, mas por um esforço missionário dos discípulos. Essa palavra que a gente ainda está usando aqui nesse contexto. Dos crentes dispersos, não foram missionários enviados à cidade de Antioquia para fundar aquela igreja. Foram, podemos dizer, foram os irmãos, os discípulos, como a gente costuma usar a expressão, foram os crentes, os irmãos. Só que a diferença é que esses irmãos não eram irmãos como a gente usa, irmãos de banco. Né? Os irmãos de banco. Por quê? Porque, diferente da igreja, de outras igrejas, a igreja de Antioquia não era uma igreja missionária. Embora ela envie missionários, mas ela não era uma igreja missionária. Ela é aquilo que os missiólogos chamam hoje, era uma igreja missional. Ou seja, missões estava no DNA daquela igreja. Fazia parte, caracterizava a igreja. É isso que é ser chamado de igreja missional. E qual é a diferença de igreja missionária para a igreja missional? A diferença básica é que a igreja missional, missões é apenas uma atividade, é apenas uma tarefa, é apenas um departamento. Missionária é aquela igreja que envia para além das suas terras outra pessoa para fazer um trabalho que ela não está fazendo. Então chamamos de igreja missionária. A igreja de Antioquia não, era a igreja missional. Por que missional? Porque além dela enviar, como a gente vai ver lá no capítulo 13 de Atos, além dela enviar, ela ia. Toda a igreja ia. Veja, não existe aqui um missionário em Antioquia. Não há aqui um apóstolo. Ninguém ficou esperando um apóstolo para pregar o evangelho, para que as pessoas se convertessem. Ninguém ficou aguardando a chegada de nenhum missionário enviado por Jerusalém, que era a igreja mãe. Pelo contrário, essa igreja começou a pregar o evangelho. E, como resultado, o que veio? Conversões. E conversões em um número tão assustador que Jerusalém ficou sabendo, tomou conhecimento do que estava acontecendo lá na cidade de Antioquia. Como é que é? A gente não mandou ninguém foi lá. E as pessoas estão se convertendo. A gente precisa averiguar isso. A gente precisa verificar o que está acontecendo. Por que é que esses crentes estão fazendo isso? Foi quando eles vieram Barnabé, conhecido como o homem da consolação. E Barnabé, chegando lá, viu a graça de Deus naquele lugar. E apoiou aqueles irmãos. E começou a ensinar e começou a pregar para eles. E disse, essa tarefa aqui é grande. Diz o texto que Barnabé, um homem cheio de Espírito Santo e de fé, com a chegada dele, a igreja cresceu mais ainda. Ele disse, isso aqui é grande demais. Correu atrás de Saulo, recém-chegado na igreja. E traz Saulo, e diz o texto que por cerca de 1 ano, os dois ensinavam aqueles discípulos. Irmãos, eu vou chamar a igreja de Antioquia aqui de uma igreja aberta. Porque essa é a visão que eu tenho quando leio esse texto. A igreja de Antioquia é uma igreja aberta. Essa era a característica mais forte da igreja de Antioquia. Agora, aberta em que sentido? Em primeiro lugar, a gente vê nesse texto que a igreja de Antioquia era uma igreja de olhos abertos. Por que essa igreja era de olhos abertos? Porque ela enxergava o que muita gente não enxergava. O que é que ela estava vendo? Ela estava vendo o agir de Deus na história do seu povo. Ela estava vendo o mover do Espírito Santo. Ela estava vendo a obra de Deus em execução, aquilo que
os missiólogos chamam de missodei, a missão de Deus em execução. Aquilo que Jerusalém não estava conseguindo enxergar, aquilo que os apóstolos não estavam conseguindo enxergar, porque ficaram presos em Jerusalém. E a ordem não era essa, era Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficaram presos em Jerusalém. A igreja de Antioquia começou a ver, tinha olhos abertos. Porque primeiro ela viu na perseguição uma ação divina. Veja que a perseguição trouxe problemas para a igreja no sentido de impedir que a igreja pudesse se reunir. Os crentes tiveram que fugir, porque um já tinha sido morto, apedrejado. Então, para escapar com vida, eles fogem. Mas aqui a igreja enxerga a mão de Deus em uma perseguição. No verso 19, diz o seguinte, que então os que foram dispersos. Eu pedi para você guardar essa palavra, não foi? Pois bem, a gente volta para ela. Porque a palavra dispersos, traduzida justamente do grego, ela tem a ideia de uma dispersão forçada. Mas também tem uma conotação de semeadura, de semear. Aqui o que Lucas usa justamente essa palavra para dizer o quê? Dizer que aqueles crentes perseguidos, na verdade, eles eram verdadeiras sementes que Deus estava espalhando por todo mundo, para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Veja, a dispersão era um plano divino, era um propósito de Deus, para que cada crente, ao ser dispersado pelo mundo afora, daquela época, o mundo romano, então, aonde ele chegasse, ele fosse uma semente de Deus, uma semente divina, para a pregação, da propagação do evangelho, para a conversão de muita gente. Isso a igreja de Antioquia entendeu. Isso, esses crentes, eles compreenderam. Eles estavam entendendo aqui justamente essa ação divina. Deus nos dispersou. Estávamos cômodos em Jerusalém. Estavam bastante tranquilos em Jerusalém. Imagine só, um culto, pregação de hoje, quem é? Pastor Pedro. Pregação de hoje, quem é? Pastor Felipe. Pregação de hoje, quem é? É outro apóstolo. Então imagine, uma igreja grande, mais de 3.000, quase mais de 5.000 pessoas cultuando, e tendo no seu cardápio de pregação os apóstolos. Aquilo era bom demais. Era culto muito bom, coisa confortável para a igreja. Deus disse, está bom, tá? Mas não está do jeito que eu quero. Vocês não foram chamados para estarem confortados no culto. Vocês foram chamados para pregar, para testemunhar, para sair. Não é para estar confortados, como se fosse um verdadeiro teatro onde se senta e assiste alguma coisa. Uma dosagemzinha de perseguição resolve o problema. E aí foi o instrumento de Deus justamente para essas sementes dispersas, aonde chegasse, aonde caísse, o evangelho fosse propagado. Isso a igreja de Antioquia enxergava, olhos abertos. Olhos abertos porque eles viram naquela dificuldade que era a perseguição, uma oportunidade. Fugindo da perseguição, mas entendiam que a palavra de Deus, ela não consegue ser perseguida. Prende o crente, mas não prende a palavra. Prende o crente, mas não prende o evangelho. Prende o crente, cala-se o crente, mas a palavra de Deus continua sendo propagada. Mata-se o crente, mas é matando um e Deus levantando muito mais. Um morre, mas o sangue do mártir é semente, vai regar a semente do evangelho, e muitos nascem dispostos a dar a vida como Estevão. Isso eles entenderam, eles compreenderam. Na dificuldade, nós temos uma oportunidade de falar do evangelho. Eles viam a si mesmos como um instrumento nas mãos de Deus.
eles tinham razão, e podemos dizer, razão suficiente para se calar. Porque se já mataram um, cheio do Espírito Santo, que foi Estevão, imagina a gente que é pequeno. É melhor a gente ficar quieto. É melhor a gente tratar esse evangelho de forma light, para não levantar perseguição sobre a gente. Não. Eles foram dispersos, mas aonde chegaram, tem judeu, começaram a pregar para os judeus. Daqui a pouco, mais ousados, pregaram para os gentios também. Por quê? Porque eles se enxergavam, eles se viam como sendo participantes desse trabalhar de Deus, dessa missão de Deus, desse missio Dei. Eles se viam instrumentos inclusos ou incluídos nesse projeto divino de alcançar toda a terra. Eles se viam assim, cada crente se viu instrumentalizado por Deus naquele momento. Por isso eles tinham os olhos abertos. Era uma igreja de olhos abertos. Irmãos, as crises, os problemas que passamos, devemos enxergar como oportunidade para darmos testemunho da nossa fé. Existem pessoas à nossa volta que estão olhando e vendo como nós nos comportamos diante das dificuldades. Oportunidades. A segunda coisa que eu enxergo no texto é que Antioquia era uma igreja também de boca aberta. Primeiro, de olhos abertos para enxergar o que Deus estava fazendo. Segundo, uma igreja de boca aberta para dar testemunho do Evangelho. Veja o verso 19 e o versículo 20. O verso 19 diz que espalhados, eles faziam o que? Eles anunciando, essa é a palavra, guarde ela também. Anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, inicialmente. Agora o versículo 20 diz, alguns deles, porém, de Chipre e Cirene, desceram para a cidade de Antioquia. E chegando lá, outra vez a palavra usada, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja de boca aberta. Primeiro, para anunciar sem nenhum temor o evangelho. Em meio à perseguição, eles não temem, continuam falando de Cristo. Segundo, eles anunciavam. Anunciavam quem? Anunciavam a Cristo. Diz o texto que eles anunciavam as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma mensagem cristocêntrica, boas notícias acerca de Cristo, boas notícias acerca de salvação. Voltemos à introdução. Cidade de Antioquia, cidade cosmopolita, com muitas culturas, com muita gente de todos os lugares, um polo religioso, com muitas religiões pagãs, e ali eles estavam trazendo uma mensagem diferente daquelas que eles estavam acostumados a ouvir. Que mensagem é essa? A mensagem salvadora de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Essa era a mensagem da igreja. Uma boca aberta, para falar de quê? Para falar de Cristo. Mas também uma mensagem anunciada publicamente, porque no texto original, essa é a palavra. Quando usa, de onde vem nossa palavra evangelização ou evangelizar, euagelizomai, tem a ideia de proclamar, de anunciar publicamente. Então, eles estavam falavam individualmente de com seu amigo, com seu companheiro, aonde eles tinham oportunidade, eles falavam. Publicamente. A história nos diz que a expansão do evangelho no mundo romano daquela época foi através justamente de crentes anônimos, que não tinham título de missionário, mas eram verdadeiros discípulos, testemunhos de Cristo, que anunciavam publicamente, na feira pública, no mercado público, nas suas casas, no lugar aonde ia, aonde estavam, em qualquer parte, publicamente falavam de Jesus. Não tinham nenhuma vergonha deste evangelho. Perseguidos, não tinham medo. Perseguidos, falavam de Cristo.
perseguidos anunciavam publicamente, em qualquer parte, em qualquer lugar, acerca das boas novas do Evangelho. O que a igreja de Antioquia nos mostra, meus irmãos, é que o Evangelho, ele precisa ser proclamado. Ele é um tesouro que nós não podemos esconder. É um tesouro que nós não podemos guardar. As boas novas do Evangelho, elas necessitam de proclamação. Elas necessitam de ser anunciadas, pregadas, faladas, em todo lugar, em qualquer parte, não importa onde. Eu achei interessante, Davi, ontem eu estive em Barra de São Miguel, Paraíba. Barra de São Miguel, ontem foi o dia do evangélico. Lá, de frente à prefeitura, uma praça grande, cidade do interior, mais ou menos, umas 3 mil pessoas, uma cidade pequena, mas o prefeito bancou, porque já é aprovado por lei, um palco excelente, som excelente, cadeiras, tudo organizadozinho, policiamento, tudo, as igrejas todas reunidas em praça pública para comemorar o dia do evangélico com a pregação do Santo Evangelho. Eu preguei, eu me senti como Paulo, porque o rei Agripa que chegou para Paulo e disse: as muitas letras estão te fazendo delirar. Eu quase me converto, dizia o rei. Eu quase me converto, Paulo. Ontem o prefeito disse a mesma coisa para mim. Eu quase que me converto com a sua pregação. Eu não fico quase não, né? Mas pregação para todos. E a igreja ali entendeu, compreendeu. O dia do evangélico não é dia de festejo, é dia de anunciar o Santo Evangelho. Irmãos, o Evangelho é para ser pregado, anunciado, testemunhado. O Evangelho não é para ficar preso entre 4 paredes. As boas novas, olha, boas novas, preste atenção. Coloque ênfase na terminologia, boas novas. Se são boas novas, por que não se fala? Se são boas novas, por que não se comunica? Se são boas novas, por que não se compartilha? Se são boas novas, por que você guarda para você? Se são boas novas é para serem o quê? Compartilhada, anunciada. Quem é que guarda uma boa notícia para si mesmo? Nós. Mas boas novas não são para ser guardadas. São boas novas. Alguém precisa ouvir essas boas novas. Terceiro lugar, eu enxergo também no texto, irmãos, que a Antioquia era uma igreja aberta, mas também uma igreja de mente aberta. O verso 20 nos dá essa visão. Porque o verso 20 diz: alguns deles, de Chipre e Cirene, alguns deles, que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia. E aí fizeram o quê? Falavam também aos gregos. Porque até então, diz o 19, que só pregavam para judeus. É como se estivesse dizendo assim: o evangelho é só para a gente, a salvação é só nossa, fica só entre a gente aqui, gentio não tem que ouvir essas boas novas. Aí esses crentes disseram: não, pelo contrário, os gregos precisam também ouvir este evangelho. Então, uma mente aberta. Primeiro, uma mente aberta, meus amados irmãos, para ver a necessidade dos outros. É preciso ter mente aberta para compreender, entender de fato, que os outros também precisam. Que todas as classes precisam. Todas as pessoas precisam. Os grandes e os pequenos precisam. Quando Paulo fala lá a Timóteo, devemos orar pelas autoridades, porque Deus deseja salvar a todos. E todos ali se refere a todas as classes de pessoas na sociedade. Então, uma mente aberta, meus amados irmãos, para enxergar a graça salvadora de Deus sobre todas as classes. Porque diz o texto, o verso 21, a mão do Senhor estava com eles. Essa expressão, essa figura de linguagem aqui, essa atribuição do físico, do humano ao divino,
É simplesmente para poder falar acerca do poder salvador do Senhor. Não é que a mão física de Deus, porque Deus não tem. A ideia é dizer, o poder salvador de Deus estava ali, atuando sobre eles. Deus estava salvando. Agora, preste atenção, Deus não estava salvando só judeu. Mas Deus estava salvando gentios, gregos, helenistas. Gente que não tinha nenhuma ideia do Deus Criador, gente que vinha do paganismo, gente que vinha de religiões múltiplas, com práticas completamente diversificadas, com práticas completamente outras, diferentes daquilo que o povo judeu estava acostumado. Gente comendo sarapatel, uma boa buchada de bode ou de porco. Gente comendo uma boa feijoada, coisa que o judeu não comia. Esses gregos estavam com outra cultura, com outro costume, com outra realidade de vida. Entretanto, eles enxergaram neles a necessidade de ouvir o evangelho da salvação, porque viram que eles também estavam perdidos. E enxergam o poder salvador de Deus para alcançar essas pessoas. Eles não estavam limitados, uma mente aberta. É como se estivesse dizendo, qual é a pessoa mais difícil dessa cidade de se converter? Quem é? Fulano. Pois bem, Deus pode salvá-la. Cremos nesse poder salvador do Senhor. Cremos no poder regenerador do Espírito Santo. Nós acreditamos na obra do milagre da salvação para com o pior pecador que existe. Logo, é uma mente aberta para não discriminar, para escancarar as suas portas, para adentrar por elas justamente toda a classe de pessoas. Uma mente aberta, não fechada, dizendo aqui nesse pequeno círculo, nesse pequeno grupo, nessa pequena ilha, dizendo aqui, o Deus é só da gente. Não. Deus é para todos, a salvação é para todos. Vamos enxergar todas as classes, das menos favorecidas, as mais favorecidas, como sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Uma igreja de mente aberta. E o texto enfatiza isso, essa diferença que havia na igreja de Antioquia. Mas também era uma igreja, eu enxergo, de ouvidos abertos. Olha o verso 22 até o verso 26. O texto diz que essa notícia da atitude desta igreja chegou então até os ouvidos de quem? Da igreja em Jerusalém. E enviou logo Barnabé até Antioquia. E o texto vai dizer que Barnabé exorta. Mais adiante o texto vai dizer que ele parte à procura de Saulo. Verso 26 diz que ele o encontra, e durante um ano, aí o texto diz, que eles ensinaram numerosa multidão. Uma igreja de quê? Uma igreja, meus amados irmãos, de ouvidos abertos. Primeiro, para ouvir, para serem exortados. Eles foram exortados por Barnabé. A palavra exortação tem o sentido de chamar para mais perto. Então, diz que o texto diz que Barnabé exortou aqueles irmãos a fazerem o quê? A permanecerem com firmeza de coração no Senhor. Como se estivesse dizendo, preste atenção, veja de onde vocês saíram, veja de onde vocês vieram. Vocês vieram deste mundão perdido, vocês vieram deste mundão, dessa geração perversa. Muito bem, o Senhor alcançou vocês. Preste atenção, permaneçam firmes. Não deixe o Senhor, não. Continue aí, na fé. Não abandone o Senhor. Vão surgir lutas, dificuldades, vão surgir problemas, mas continue, exorta, chama para mais perto do Senhor. É impressionante, né, como Barnabé não trata aqui de nenhum legalismo, não coloca a questão da lei, não coloca a questão do sábado, é coisa que os judeus tinham. Nada disso Barnabé coloca. Pelo contrário, permaneça firme no Senhor. Barnabé consegue enxergar ali a essência do que é o Evangelho, do que é a graça salvadora, e apresenta aqueles irmãos. Não traz um peso sobre eles. Pelo contrário,
exorta. E eles têm ouvidos abertos para ouvir a exortação. Eles não eram crentes, como diziam assim, como a gente diz, não, deixa comigo que eu já sei, não se preocupe, eu sei. Não, 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 absolutamente. E o texto vai dizer que eles têm ouvidos abertos para serem ensinados, ou seja, para serem discipulados. Coisa difícil, irmãos, é discipular crente. Por que é difícil discipular crente? Porque crente se acha. Ele acha que já sabe, ele acha que já tem, ele acha que conhece tudo, porque ele viu 2, 3 vídeos na internet, e ele não se deixa ser ensinado. Ele não se deixa ser discipulado, a não ser um novo convertido. Mas passou ali, a do batismo, ele já está tarudo, como a gente diz, e aí diz, bom, não preciso mais não. Não há necessidade de nenhum aprendizado, porque eu já sou doutor nessa matéria aqui. Não, pelo contrário, irmãos, todos nós somos discípulos, eternos aprendizes. Todos nós precisamos crescer no entendimento, no conhecimento, na graça do Senhor. Por isso, aquela igreja era uma igreja de ouvidos abertos. Ouvidos abertos. Uma igreja que estava disposta a crescer espiritualmente. Uma igreja que estava disposta a crescer no discipulado. E aqui vem a grande dica. A chave do discipulado é essa. Qual é a chave do discipulado? A chave do discipulado é quando você já está pronto para discipular outro. Essa é a chave do discipulado. Enquanto você não está produzindo discípulo, você continua necessitando de aprendizado. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo, que você ouviu da minha boca. Você foi meu discípulo. Deve fazer o quê? Transmita também para quê? Para homens fiéis e idôneos. O discipulado, meus irmãos, é uma cadeia que vai crescendo. A ideia não é, de maneira nenhuma, que nós recebamos o conhecimento e fiquemos com o conhecimento para nós outros, para nós mesmos. Eu falando espanhol agora, né? É porque eu estou dando aula na sexta-feira do espanhol, aí fico misturando, fazendo portunhol aqui, né? Então, para nós, guardamos para nós aquilo que, de fato, o Senhor nos deu. Não. Todo o conhecimento que o Senhor nos dá na sua palavra, que aprendemos, é para ser compartilhado. O conhecimento, ele só tem, meus irmãos, validez, ele só alcança o seu objetivo quando nós estamos produzindo, ensinando outros, passando adiante aquilo que aprendemos da parte do Senhor. Era uma igreja, meus irmãos, aberta, mas também eu enxergo que essa igreja era uma igreja de mãos abertas. Porque o texto, no verso 27, vai também narrar uma situação. Vai dizer que naqueles dias da existência da igreja, veio de Jerusalém alguns irmãos visitar a igreja de Antioquia, entre eles havia um profeta, o profeta Ágapo, e que deu a entender, trouxe uma palavra da parte do Senhor, dizendo que haveria fome por todo mundo daquela época. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos da onde? Que moravam na Judéia, em Jerusalém. Aí você faz a pergunta aqui, por que Jerusalém? Porque em Jerusalém, os irmãos, quando se converteram, movidos por aquela alegria, o que eles fizeram? Pegaram tudo que eles tinham, venderam e distribuíram entre si, e a igreja e os irmãos ficaram o quê? Pobres, descapitalizados. E chegou a fome, eles estavam praticamente sem reserva, porque estavam, como a gente costuma dizer, feito caixa d'água, trabalhando pela boia só. Então, na hora que vem a fome, vem a escassez, cadê o recurso? Cadê a reserva? Não tem. Começou a passar necessidade. A igreja de Jerusalém precisou da ajuda agora de outras igrejas. Quem é que ajuda? A igreja de Antioquia. Uma igreja de mão aberta. Uma igreja aberta para ajudar. Uma igreja disposta a contribuir. Disposta a investir no reino. Disposta a investir na vida dos irmãos.
disposta a investir em outras pessoas. Uma igreja que não retém para si o que Deus lhe deu, mas é capaz de dar. Interessante que o texto vai dizer que eles enviam para dar oferta, mandar a oferta, justamente os seus pastores, Barnabé e Saulo. Veja como essa igreja era generosa. Veja como essa igreja era desapegada. Primeiro, desapegada aos bens. Como quem estava dizendo, o que Deus tem nos dado não é nosso, é dele e é para o reino dele. Que Deus use isso para a sua louvor, para a sua glória. Uma igreja desapegada, financeiramente desapegada, economicamente desapegada. Uma igreja desapegada até os seus pastores, que era Barnabé e Saulo. Que mais no capítulo 3 você vai perceber que são eles que são enviados para a primeira viagem missionária. A igreja envia o melhor que ela tem. Ela não envia o inferior. Ela não manda para missões o pior, manda o melhor. Uma igreja completamente liberal nesse aspecto, irmãos. Por isso é uma igreja de mãos abertas. E por fim, eu vejo também que essa igreja aberta era uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas. O verso 26, eu retorno para ele. Diz o texto, aqui Lucas ressalta, destaca algo espetacular. Porque diz o texto que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de quê? De cristãos. A partir dali, esses discípulos passaram a ser chamados de cristãos. No original grego, cristianos. A ideia da palavra, a conotação da palavra, é justamente esse sufixo, significa pertencentes a, o Ianus, Cristianos. O Ianus, esse sufixo, é pertencente a, o seguidor de. Provavelmente, o termo cristiano, a palavra, ou o vocábulo aqui cristiano, foi dado a esses discípulos de forma pejorativa, como se fosse um apelido. Quem são esses? Esses são os cristianos, ou são os cristãos, ou os cristianos. Palavra original. São os cristianos. Em outras palavras, são quem? São os seguidores de Cristo. Eles são os pertencentes a Cristo. Pejorativo. Os de fora deram esse apelido à igreja, aos crentes. Só que aquilo que era para ser negativo se tornou o quê? Positivo na imagem deles. Você está dizendo que eu sou cristiano? Que eu sou cristão? Muito bem. É isso mesmo que eu sou. Eu pertenço a Cristo, eu sigo a Cristo, é isso que eu sou. Daí era uma igreja de portas abertas. Por quê? Porque era uma igreja, meus amados irmãos, que estava disposta a viver o Evangelho de dentro para fora. Era uma igreja que ela vivia o Evangelho de dentro, do seu contexto local da igreja, mas vivia daqui para lá. Por que eles foram chamados de seguidores de Cristo? Porque viram semelhança. A vida deles denotava o comportamento diário deles. O que aquele que a gente chama de testemunho, né? O testemunho deles dizia isso. Aonde eles estavam? Lá no comércio, na feira pública, no mercado público, no dia a dia. A escrava se comportava de maneira diferente. O Senhor se comportava de maneira diferente com seus escravos. O comerciante se comportava de maneira diferente com a sua clientela. O soldado se comportava diferente com a sociedade. Então vivia o Evangelho de dentro para fora. O Evangelho não era vivido só no contexto eclesiástico de igreja. O Evangelho era vivido na sociedade, lá fora, em todo canto, a ponto de todos perceberem que aquelas pessoas tinham um estilo de vida diferente. Então eles viviam o Evangelho
de dentro para fora. Mas também eles viviam, pelo testemunho, eles atraíam os de fora para dentro. É lógico, é um impacto. Porque a vida, meus irmãos, fala muito mais alto do que palavras. Testemunho fala muito mais alto do que palavras, do que discurso. Isso pesava. Daí o texto vai dizer que uma numerosa multidão se converteu, descrendo, muita gente se converteu, muita gente se chegou ao Senhor, e a igreja cresceu. Por quê? Por causa desse testemunho. Então os de fora queriam adentrar e fazer parte daquela comunidade. Por quê? Porque as nossas vidas, elas refletem a nossa identidade em Cristo. Ou não. O mundo ao nosso redor não lê Bíblia, mas lê a vida dos crentes. Isso é certo. Ela lê, o mundo lê. Bíblia não lê. Mas lê a vida do crente. O mundo está vendo como você trata seus filhos, como você trata sua esposa, como você negocia. O mundo está vendo. Se você paga, se você não paga. Isso o mundo vê. E o mundo está enxergando isso. E quando há mudança, quando há transformação, quando há comportamento diferente, então quem está lá fora se sente atraído para entrar pelas portas da igreja. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária? Não. Era uma igreja missional. Esse é o termo usado pelos missiólogos na atualidade. Não era missionária, ela não era uma igreja que enviava apenas, mas era uma igreja que ia diariamente, semanalmente. O conceito de igreja que muda com a igreja de Antioquia, meus irmãos. Conceito, a ideia, completamente diferente. Não é apenas um grupo de pessoas que chegam para assistir. Não é apenas um grupo de pessoas que vêm para receber alguma coisa. Igreja não é uma comunidade que está aqui apenas para oferecer um produto para quem chega. Absolutamente. Mas igreja é um povo que é enviado. É um povo que sai, que vem, se alimenta da palavra e que durante a semana sai para testemunhar, sai para falar do amor de Deus. Igreja missional, uma igreja aberta. Há uma pergunta inquietante que você talvez esteja fazendo e deve fazer. Que tipo de igreja nós somos? Em que nós parecemos com a igreja de Antioquia? Em que eu me pareço com os membros desta igreja? Até onde eu me identifico com eles aqui? Quais são as suas marcas e características que estão na vida desta igreja e que também fazem parte da minha vida diária? Aqui, meus irmãos, devemos entender que cada crise, cada desafio que enfrentamos é oportunidade para testemunhar da graça de Deus. Aqui devemos aprender com a igreja de Antioquia, meus irmãos, justamente a compartilhar da nossa fé de forma corajosa e clara. Nós não somos chamados para sermos crentes agentes secretos. Conhece? Crente 007? É aquele crente que ele está em todo lugar, mas ninguém sabe que ele é o quê? Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém conhece ele. Quando alguém descobre, porque um irmão chamou ele de irmão, aí a Aurora diz: tu é crente, é? És crente? E o crente com a cara de amarelo diz: sou, né? Se eu nunca que sabia. Ainda diz assim: morria, mas não sabia. Morria, mas não sabia que você era crente. Não, ainda dá aquele... Não. Nem parece. Pois, olha. Crente é gente secreta, não é? Ninguém sabe, não testemunha, não abre a boca, não fala, não compartilha.
da fé, não compartilha da sua fé com ninguém, não assume o risco de ser cristão, não assume o risco da rejeição. Irmãos, aqui a gente aprende com a igreja de Antioquia a sermos, e aqui a palavra, ela precisa ser bem aplicada, né? Eu nem vou usá-la, para não ter ninguém interpretar erroneamente as minhas palavras. Precisamos ser uma igreja multicultural. Essa palavra fica melhor. Eu ia usar outra, você já sabe que eu ia usar, né? Multicultural. Multicultural seja uma igreja de mente aberta, de portas abertas, para receber todo tipo de classe de pessoas. Receber, atrair, no aspecto da evangelização, sem discriminar ninguém. Porque todos precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho é para todos. É para todos. Nós não podemos dizer, para esse eu não prego não. Para esse eu não prego não. Para esse eu não prego não. Porque Deus não me chamou para ser. Deus me chamou para ser o quê? Para pregar o Evangelho a toda. Eu vou escolher? Não. Temos que quebrar as barreiras, romper os preconceitos. A igreja de Antioquia nos ensina isso. A igreja de Antioquia nos ensina a ser generosos, a enxergar as necessidades do reino e a entender, se temos, é porque Deus nos tem dado para investir no seu próprio reino. Temos que começar a enxergar na igreja de Antioquia esse exemplo. E por fim, aprendemos com ela, tem um testemunho vivo. Testemunho vivo. Nossa vida deve refletir a nossa identidade de Cristo. Refletir a nossa identidade em Cristo. De tal forma que o mundo possa ver claramente que somos seguidores de Cristo. E que somos seguidores de Cristo. Que pertencemos a Cristo. E que de fato somos, não somos religiosos. Membros de uma religião. Participantes de uma lei, como o pessoal diz. Não entre na lei de crente. Não é assim que diz? Nessa lei eu nasci, nessa lei eu vou morrer. Nós não pertencemos à lei de crente. Nós somos seguidores de Cristo, irmão. Não é uma religião. Somos seguidores de Cristo. E é a nossa vida, é o nosso viver diário, é o nosso testemunho diário. Aonde estivermos, que vai dizer quem somos. Você acredita? Aonde estivermos. São as nossas palavras, nosso comportamento, nossas atitudes, são os nossos gestos. Vamos dizer, tudo isso vai dizer se somos ou não somos cristãos. Em que nos parecemos uma igreja de Antioquia? Esse é o desafio.